Luciana, bom dia. Bom dia, vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Se já quiser começar a aula, já pode começar. Cadê? Posso te apresentar? Pode, eu vou só compartilhar aqui o... Tá certo, eu vou começar falando. Bom dia a todos. Estamos dando seguimento a nossas aulas de atualizações de hemoterapia para as agências funcionais. Hoje nós contamos com a palestrante, a doutora Luciana Carlos, que é diretora-geral do Hemossi e médica do IJF, que vai nos falar sobre protocolos de transfusão em emergência e protocolos de transfusão maciça. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Luciana Carlos e a todos os participantes. Doutora Luciana, assim que quiser, pode iniciar a sua aula. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Estamos sim. Bom, eu queria primeiro agradecer a você, Franklin, pelo convite e parabenizar, né, por esse curso. Eu acho que a gente tem Isso é muito importante, a gente estar todo mundo junto, né, discutindo e aprendendo e trocando experiências sobre o que está acontecendo no hospital. A agência transfusional é uma atividade que precisa de muita interlocução com a clínica, e quanto mais a gente tiver seguro com relação aos procedimentos que são realizados dentro das nossas agências, melhor a gente vai ter essa, vamos dizer assim, essa interlocução e essa possibilidade de conversar melhor, né, com quem não entende, que é quase todo mundo, quem não entende muito bem do refinamento do nosso trabalho. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre a transfusão na emergência e na situação de hemorragia grave, né? Lembrando que a transfusão de urgência, pela portaria do Ministério da Saúde, não é igual à transfusão de emergência. Então, a portaria do Ministério da Saúde, ela classifica a transfusão em algumas categorias, e a transfusão de urgência é aquela que é realizada dentro de 3 horas da solicitação. Então, é uma transfusão que dá tempo de fazer a coleta da amostra, de fazer a prova de compatibilidade. Se tiver tudo direitinho, dá para fazer essa transfusão com a prova de compatibilidade antes da liberação da bolsa. Eu não gosto de usar aquele termo de transfusão sem prova de compatibilidade, porque, na verdade, a prova de compatibilidade, mesmo na transfusão de urgência e na transfusão de emergência, ela sempre vai acontecer, né? E o que é a transfusão de emergência? É aquela transfusão que você precisa iniciar imediatamente a infusão do componente e que o paciente não pode esperar a conclusão das provas pré-transfusionais para que a transfusão seja iniciada. Então, a definição que está na portaria é quando o retardo da transfusão puder acarretar risco de vida, né, para o paciente, então você pode considerar essa situação como uma transfusão de emergência e você pode fazer a liberação do componente para início da transfusão, iniciar a infusão do componente, antes mesmo que as provas de compatibilidade tenham sido finalizadas, mas elas sempre vão acontecer. Então, na verdade, a transfusão de urgência, ela é uma situação em que você começa a transfusão antes de saber o resultado da prova de compatibilidade. E aí, você tem 2 coisas a partir daí. A prova de compatibilidade vai ser realizada, é realizada, e quanto mais rápido ela finalizar, melhor. E por isso você precisa de uma amostra. Então, você não pode não ter a amostra do paciente. Então, em todas as situações, você vai liberar a bolsa, vai entregar a bolsa, começar a transfusão, mas vai ficar com a amostra do paciente, realizando a prova de compatibilidade aí o mais rapidamente possível, né, para identificar algum problema, se houver, e vai usar componentes que têm o menor potencial de apresentar incompatibilidade para todos os pacientes. Então, a gente vai usar um componente universal. E, então, assim, essa situação da transfusão de emergência requer esses cuidados do serviço de hemoterapia, né, da agência transfusional, mas requer também uma identificação positiva e formal de quem está vendo o paciente. A gente não está do lado do paciente, o paciente está na emergência, está no centro cirúrgico, está na maternidade, está na enfermaria, ele não está com a gente, e essa comunicação de que essa transfusão não pode ser retardada, ela tem que vir do médico assistente. Então, a gente vai ver que cuidados a gente tem que ter para que esses requisitos sejam seguidos, né? Então, as condições para a transfusão de emergência é que o quadro clínico do paciente justifique a emergência,
isso é, quando o retardo do início da transfusão coloca em risco a vida do paciente, é preciso que haja no serviço hospitalar e no serviço de hemoterapia um procedimento escrito, estipulando vamos dizer assim, determinando a maneira como essa liberação vai ser realizada. Então, é importante que o comitê transfusional de cada hospital se debruce sobre esse problema e defina, olha, nessas situações o médico vai acionar desse jeito, você vai atender dessa forma, vai ficar documentado assim, para que dentro do hospital essa documentação possa acontecer e todo mundo saiba que essa situação é possível, né, que é factível, mas como deve ser feito. Então, isso é fundamental e é uma exigência da portaria a existência desse procedimento escrito na agência transfusional, falando sobre a maneira como a liberação de transfusão de emergência pode acontecer. O médico tem que assinar, ou tem que mandar para você formalmente o reconhecimento dessa situação. Então, é preciso ter um termo de responsabilidade assinado pelo médico responsável pelo paciente, e nesse termo de responsabilidade, o médico tem que afirmar expressamente o conhecimento do risco e concordar com esse risco acrescido a que o paciente está sendo submetido. Normalmente, quando você usa componentes universais, o risco de ter uma incompatibilidade não é alto, mas a gente sabe que alguns pacientes que têm anticorpo irregular podem ter incompatibilidade, e aí esse é o risco acrescido a que o paciente está sendo submetido, de estar começando uma transfusão com a bolsa, principalmente hemácia, incompatível. E aí esse risco é pequeno, né, mas o médico, e aceitável nessa situação, mas o médico tem que dizer claramente que ele conhece esse risco e que ele concorda com ele, né? E outra condição é que as provas pré-transfusionais sejam finalizadas, mesmo que a transfusão já tenha sido completada. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a prova de compatibilidade sempre vai acontecer e vai ficar tudo registrado, tanto no livro de prova de compatibilidade, quanto no sistema, o resultado dessas provas e a amostra pré-transfusional do paciente, ela tem que ficar disponível do jeito que acontece nas transfusões de uma forma geral. Então, o que é que o Ministério entende como um protocolo? A portaria do Ministério, a portaria número 5, né, de 2017, ela recomenda, ela determina que a indicação de transfusão de emergência deva ser previamente definida em protocolo elaborado pelo Comitê Transfusional da instituição, onde o paciente está sendo atendido. Então, é preciso que o Comitê Transfusional exista, a gente sabe disso, e uma das funções do Comitê Transfusional primordiais é definir dentro do hospital como essa transfusão de emergência vai acontecer. Obviamente, a gente tem modelos, tem referências, né, que o Hemócio disponibiliza para os seus hospitais, que podem ser adotados integralmente ou ser adaptados, né? Então, essa situação de o médico deve estar ciente dos riscos das transfusões, como é que a gente lida com isso, né? O médico solicitante, ele é responsável, sempre, em toda situação, pelas consequências do ato transfusional, se houver esquecimento, se houver omissão, ou se tiver indicação fora dos protocolos institucionais. Então, uma das coisas que esse protocolo é útil é para que o médico entenda que ele não pode simplesmente ficar pedindo solicitação, transfusão de emergência em pacientes que não estão em situação de emergência para receber uma transfusão mais rápida, porque se houver alguma incompatibilidade ou se houver algum problema a partir desse acionamento inadequado ou dessa situação, o médico vai ser responsabilizado por isso. Então, é por isso que a portaria do Ministério da Saúde deixa claro que o médico tem que estar ciente, o Comitê Transfusional tem que estar autorizando e dizendo que nessas situações ele pode realmente solicitar essa transfusão de emergência, mas que se ele não usar essa situação adequadamente, ou se ele, vamos dizer assim, desviar ou forçar essa situação, ele pode ser responsabilizado por essas situações. Tanto a situação de dizer, eu não vou me corresponsabilizar, então não assino o termo de responsabilidade, mesmo que o paciente tenha uma situação de urgência, e impedir que a transfusão de emergência seja realizada, como usar a transfusão de emergência em pacientes que não teriam indicação para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Então, é preciso que dentro do protocolo
isso fique claro e que os médicos solicitantes, os prescritores, eles tenham ciência disso, ele não pode deixar de utilizar essa situação se o paciente precisar, nem pode usar inadequadamente para forçar um atendimento mais urgente. Lembrar que os riscos das reações transfusionais, os riscos infecciosos, eles hoje estão melhor controlados do que os riscos não infecciosos. Então, isso é importante também que o corpo clínico do hospital também tenha ciência de qual o risco que o paciente está sendo submetido. Então, não é um risco acrescido de transmissão de doenças, de contaminação bacteriana ou de tralha, esses riscos acontecerão, mas principalmente o risco de uma incompatibilidade a partir dessa transfusão. Aqui é só para lembrar para vocês que os riscos infecciosos da transfusão hoje já não são o problema principal relacionado às reações transfusionais. E que, principalmente na emergência, as reações transfusionais podem acontecer, e quando elas acontecem, elas estão hoje muito relacionadas a erros ou a situações preveníveis. Então, são desvios do processo que desencadearam reações transfusionais e que poderiam ter sido evitados. Então, a gente precisa ter clareza disso, né, para que esse procedimento seja realizado da melhor maneira possível, seguindo todas as recomendações, e é por isso que cada hospital tem que ter o seu protocolo, para que aquilo que está previsto no protocolo possa efetivamente acontecer dentro daquele hospital. Não adianta a gente colocar, vamos dizer assim, que o médico hemoterapeuta tem que estar corresponsável com esse procedimento em 100% das vezes, se você não dispõe de um médico hemoterapeuta de plantão 24 horas. Então, são coisas que a gente precisa ter clareza do que deve estar no protocolo, né? Então, a gente sabe que toda transfusão envolve riscos, e sem as provas de compatibilidade, o risco é ainda maior. Então, é por isso que esses protocolos precisam acontecer. Então, nas nossas RTs, nas nossas requisições de transfusão usadas no EMOS, a gente tem todos os formulários, o termo de assinatura, o termo de responsabilidade médica para assinatura do médico, né, quando ele precisa de uma liberação imediata de transfusão, ou seja, quando ele precisa de uma situação de transfusão de emergência. E aí, nesse termo, ele diz que autoriza a transfusão antes da conclusão das provas, quer dizer, as provas serão realizadas em virtude da situação clínica do paciente, que caracteriza uma situação de transfusão de emergência. Ou seja, o paciente não pode esperar o início da transfusão, porque ele corre risco de vida. Né? E que estou ciente dos riscos transfusionais a que possa estar submetendo o paciente acima referido por estar autorizando tal conduta. Então, a gente precisa, além da assinatura aqui, na solicitação médica, ter essa assinatura com essa autorização expressa do médico assistente e do paciente, falando essas duas coisas, que ele reconhece a situação de emergência transfusional que o paciente está vivenciando, e que ele reconhece também que essa situação traz um risco acrescido, mas que ele autoriza o início da transfusão a si mesmo. E aí eu queria, a partir de agora, conversar com vocês sobre como é que a gente vai reconhecer essa situação de emergência, certo? Então, assim, sim, é bom colocar isso aqui, porque a gente não pode abrir mão da amostra do paciente identificada corretamente. Não é porque a transfusão é uma transfusão de emergência que a gente vai não receber a amostra, ou que a gente vai receber uma amostra não identificada. Então, esses passos são passos, vamos dizer, imprescindíveis para que a prova de compatibilidade seja realizada de forma adequada. Então, por isso, eu tenho que receber a amostra e tenho que receber a amostra identificada corretamente. E quando é que essa situação pode acontecer, né? Vamos falar um pouquinho da hemorragia. Então, a hemorragia é uma situação que acontece no trauma, na cirurgia e na obstetrícia, principalmente, mas ela pode permear outros cenários clínicos, mas esses são os cenários principais em que o paciente com hemorragia, em que a hemorragia pode acontecer e trazer risco à vida do paciente. E existem publicações mostrando, falando, que 45% dos óbitos relacionados aos pacientes politraumatizados acontecem por hemorragia. E em 25% desses óbitos, né, ou dos pacientes com hemorragia grave, a situação de hemorragia também é complicada por uma coagulopatia, então não é só a hemorragia. E aí,
a gente entra naquela ideia. Então, todo paciente com hemorragia passa por transfusão maciça? Não. O que é a transfusão maciça? É aquela situação de transfusão em que o paciente está com hemorragia tão grave que ele precisou receber pelo menos 10 unidades de concentrado de hemácias em 24 horas. E você pode abreviar a identificação desse diagnóstico, considerando transfusão maciça aquele paciente que recebeu pelo menos 4 unidades de concentrado de hemácias em 1 hora. Essa é a última definição do ATLS. E é importante a gente saber dessas definições. Mas o problema da transfusão maciça é que ela é sempre um diagnóstico retroativo. Então, você não precisa esperar saber que o paciente recebeu uma transfusão maciça para começar a tratar esse paciente de uma forma diferente. A gente precisa antecipar esse diagnóstico. Então, a gente precisa entender qual o risco e qual a hemorragia que leva o paciente ao risco de receber uma transfusão maciça. Por quê? Porque quanto mais rápido o paciente, essa situação foi identificada, e quanto mais rápido a transfusão de emergência foi iniciada, melhor a sobrevida do paciente. Então, esse trabalho mostrou que, quando o hospital tem um protocolo de ativação, de reconhecimento de transfusão maciça eficaz, o tempo de reconhecimento saiu de 37 minutos para aqueles hospitais em que os médicos identificavam essa situação apenas pela experiência clínica. Eu acho que é grave demais, eu acho. E aí demorava mais ou menos 37 minutos para entender a gravidade da hemorragia, contra 10 minutos nos hospitais que tinham um protocolo objetivo e que usavam um score, que aqui o score que eles utilizaram foi o score ABC, que a gente vai conhecer lá na frente. Usar esse score e ter um protocolo fez com que o reconhecimento da gravidade da hemorragia saísse de 37 minutos para 2 minutos. Isso é importante por quê? Porque o tempo para iniciar a transfusão nesse paciente com hemorragia grave, ele é fundamental. E a cada minuto de atraso no início da transfusão, o paciente perde 5% de chance de sobrevida. Então, a gente precisa começar o mais rapidamente possível, e aqui a gente está falando de minutos mesmo. Então, para eu começar o mais rapidamente possível, é preciso que o médico tenha identificado rapidamente, tenha assinado esse termo, e que a gente chegue no local onde o paciente está com a bolsa preparada para essas situações. Então, a gente tem que ter bolsas já preparadas dentro da agência para atender essa situação, receber o termo assinado e receber a amostra. Então, tudo isso tem que acontecer em pouco tempo para que a transfusão comece o mais rápido possível. E aí, pouco tempo que a gente está falando é 3 minutos, 5 minutos. Então, por quê? Porque a cada minuto que você retarda isso, então, se você tem que pensar, pedir autorizações, se você tem que ligar para outra pessoa, você vai perdendo tempo, isso vai comprometendo a sobrevida do paciente. E aí, qual é o problema da hemorragia? É só a perda de hemácia levando à hipóxia? Não. Além da perda de hemácia levando à hipóxia, que é um problema gravíssimo, por si só já seria suficiente para comprometer a sobrevida do paciente, você tem o problema da hipotermia. Então, o paciente está perdendo sangue total, ele está perdendo calor, e a cada grau de temperatura corporal perdido, você tem vamos dizer assim, uma menor funcionamento, um comprometimento da função dos fatores de coagulação. Então, quando o paciente tem hipotermia, mesmo ele tendo todos os fatores de coagulação presentes em quantidade normal e normais, eles não vão funcionar adequadamente por causa dessa questão da perda da temperatura. E, além disso, esse paciente está perdendo sangue total. Então, do jeito que ele está perdendo a hemácia, ele está perdendo plaqueta, e está perdendo fatores de coagulação, e fatores da coagulação e da fibrinólise, e ele está ativando a coagulação, ele ativou a coagulação por causa da lesão tecidual, por causa do fator tecidual, então ele precisa fazer coagulação, então ele está consumindo esses fatores de coagulação, tanto a plaqueta como os fatores de coagulação, muito exageradamente, então ele pode ser levado a uma situação de coagulação, vamos dizer assim, descontrolada. Então, como é que a gente identifica o paciente de risco? O ABC, como eu já falei para vocês, é um score fácil de ser aplicado e que é utilizado e que é desenhado para o paciente do trauma. Ele não é bem utilizado em outras situações, mas no paciente politraumatizado você pode usar o ABC, ele é muito rápido de ser aplicado, porque ele só usa a pressão arterial sistólica,
a frequência cardíaca, o mecanismo do trauma e a positividade do FAST, ou seja, a presença de líquido livre na cavidade. E aí, se o paciente tem menos de 90 de pressão sistólica, ele vai ter um ponto. Se ele tem mais de 120 de frequência cardíaca, ele vai ter um ponto. Se o trauma é penetrante, mais um ponto. E se o FAST é positivo, mais um. E se ele tem 2 pontos desse, ele já tem o risco de ter a necessidade de transtorno maciça. Só para todo mundo entender o que é o FAST é um exame ultrassonográfico protocolar que acontece na sala de emergência, pode acontecer, inclusive, nas ambulâncias, se o equipamento estiver disponível, em que você vai colocar o sensor do ultrassom em alguns pontos definidos no abdômen do paciente. Então, em 3 minutos, 1 minuto, você já viu, você coloca aqui, 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 e aí você vai saber se tem líquido livre na cavidade. O único objetivo dele é esse. Se tem líquido livre na cavidade, a possibilidade de haver lesão de alça, lesão de órgão sólido é muito alta, e aí você tem um ponto a mais no FAST. E aí, quando o FAST pontua 2, você já tem um paciente com risco de transfusão maciça. Outra forma de você identificar ou usar um mecanismo de identificação rápida da hemorragia grave é usar o índice de choque, que é a divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial. Então, quanto maior, quando ele ultrapassa 0,9, quando ele ultrapassa 1, essa divisão ultrapassa 1, o risco de transfusão maciça aumenta de 1,6 a 7 vezes. Então, são formas de você identificar. Então, no paciente com ABC 2, pelo menos 2, 3 ou 4, no paciente com índice de choque acima de 0,9, você tem uma alta possibilidade de transfusão maciça. Então, nesse paciente, você deve utilizar a transfusão de emergência. Né? Então, aqui está o critério. Quando você tem um ABC maior do que 2, você tem uma sensibilidade, com uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 75%, a previsão da necessidade de transfusão maciça nesse paciente. E se você não tem FAST e você não tem tempo de fazer o cálculo, apenas esses 2 sinais podem ser sinais de reconhecimento de hemorragia grave, que seria a pressão sistólica menor do que 90 e a frequência cardíaca maior do que 110. E se a gente for prestar atenção, isso já vai dar um ABC 2, né? Se a gente chegar nessa frequência cardíaca perto do que o ABC pede. Então, nessa situação, o paciente já tem uma hemorragia grave. Isso não é um choque que vai acontecer no paciente que não está sangrando, mas no paciente com sangramento, se ele tem essa pressão arterial sistólica menor do que 90, com a frequência maior do que 110, isso é sinal que ele já tem repercussão clínica de hemorragia grave e que ele pode necessitar, isso aqui está repetido, que ele pode necessitar da transfusão maciça. E aí, como eu falei para vocês, a coagulopatia é um problema nesses pacientes, e esses trabalhos mostram que, quando a coagulopatia está presente, o risco de morte do paciente é maior. Então, no paciente com hemorragia grave, a gente tem que se preocupar não somente com a reposição de hemácias, mas também com fazer alguma coisa para evitar que a coagulopatia aconteça. Então, a gente precisa repor fatores de coagulação, tanto no plasma, o crio precipitado e as plaquetas, como você precisa cuidar da temperatura do paciente. Isso por quê? Porque esse estudo aqui, ele mostrou em 2017 que aquela ideia que a gente tinha de que a coagulopatia ela era secundária ao sangramento, apenas à perda de fluores, ou ela era secundária apenas à hipotermia, ou que ela era secundária à diluição de fatores de coagulação, que a gente entende que o paciente passa porque está recebendo fluidos, porque está perdendo muito. Não é só isso. Então, a coagulopatia ela pode acontecer, ela pode ser desencadeada apenas, o início da coagulopatia pode estar relacionado à própria lesão endotelial. Então, a célula endotelial lesada, independente de qualquer coisa que você tenha feito para o seu paciente, vai liberar trombomodulina, e a partir da ativação da proteína C, vai levar o paciente a um quadro de hipocoagulabilidade, com supressão do complexo protrombinase e formação de trombina, e a decomposição do ativador do plasminogênio, acelerando a fibrinólise. Então, a lesão da célula endotelial leva, por si só, o paciente ao quadro de hipocoagulabilidade, que é piorado pela acidose, pela hipotermia, pela infusão de fluidos que o paciente está passando,
E ele leva o paciente também a uma situação que a gente não lembra muito, que é a ativação do sistema de fibrinólise, ou seja, ele está formando coágulo, ele precisa desmanchar o coágulo para não ter trombose. E essa ativação do sistema de fibrinólise, se ela for exagerada, levando o paciente ao quadro de hiperfibrinólise, o paciente vai ser levado a uma situação de destruição daquele pequeno ou pouco coágulo frágil que ele consegue formar. Então, é como se o paciente passasse a partir de então a se sabotar. Ele já não tem tanta condição de formar um coágulo muito forte, e além disso, ele ainda destrói esse coágulo porque a fibrinólise está ativada. Então, quando o paciente entra nessa situação, a gente tem que entender e usar mecanismos para impedir, ou para corrigir isso, ou usar de estratégias para impedir que essa situação aconteça, que é o que a gente vê no protocolo de transfusão maciça. E aí, só para falar para vocês que a hiperfibrinólise, a hipocoagulabilidade, a gente pode até inferir no TAP, no TPTA e na contagem de plaquetas. Mas a hiperfibrinólise... Oi? Pois não? Alguém perguntou alguma coisa? Eu vou continuar. Então, a hipocoagulabilidade a gente pode ver a partir dos exames laboratoriais convencionais, né? Não é a maravilha, mas a gente pode entender a hipocoagulabilidade a partir desses exames. Então, ter exames rápidos é muito importante. E a hiperfibrinólise, não. O único exame laboratorial, o único método que vai me dar a identificação da hiperfibrinólise é esse método, que é o ROTEM, né, que deve estar disponível em hospitais que recebem pacientes politraumatizados graves em grandes emergências. E esse é o coágulo normal, né, quer dizer, você vê a formação do coágulo do paciente, e esse é o quadro de hiperfibrinólise, quer dizer, vocês vejam aqui que essa faixazinha azul, ela começa mais tardiamente nessa situação do que nessa, e ela é mais fininha, mas além disso ela se desmancha lá na frente. Então, esse paciente, essa situação é um quadro de hiperfibrinólise. Nem sempre a gente vai ter esse método disponível, né, mas é importante que ele esteja disponível nos hospitais que têm um maior risco de lidar com esse paciente da hemorragia grave. Então, o que é que a gente, por causa dessa questão da hiperfibrinólise, a gente precisa entender a importância de usar o antifibrinolítico nesse paciente com hemorragia grave. Então, esse estudo do CRASH-2, ele estudou o uso do ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, em pacientes com hemorragia do trauma. Qual era a dúvida aí? Já que o ácido tranexâmico, ele inibe a fibrinólise, será que esses pacientes vão ter mais trombose do que redução de sangramento? E aí, nesse trabalho, foi um trabalho que envolveu mais de 40 mil pacientes, eles viram que quando o ácido tranexâmico, quando fibrinolítico é usado no paciente do trauma até 3 horas depois do evento, você ainda tem benefício. Então, 1 hora melhor, 1 a 3 horas você ainda tem benefícios, e mais de 3 horas você já tem mais problemas de trombose do que redução de sangramento. Então, a gente tem aqui uma janela de oportunidade para usar o ácido tranexâmico e evitar que o paciente entre nesse quadro de hiperfibrinólise, se ele tem uma transfusão grave. Então, o uso do ácido tranexâmico é fundamental no paciente com hemorragia, não só no trauma, mas todo paciente com hemorragia, e ele deve ser usado até 3 horas depois do quadro de hemorragia. A única exceção que a gente teria seriam os pacientes com hemorragia digestiva alta por insuficiência hepática. Esses pacientes têm alterações de coagulação e o uso do ácido tranexâmico pode desencadear quadros de trombose. Então, esse paciente seria a exceção, mas em todos os outros você teria um benefício do uso do ácido tranexâmico precocemente após o aparecimento da lesão ou após o aparecimento da hemorragia, do reconhecimento da hemorragia. E como é que você usa isso? Você usa 1 grama de ácido tranexâmico em 10 minutos e depois 1 grama correndo em 8 horas. Não é 1 grama de 8 em 8 horas. Então, você faz uma dose de ataque de 1 grama e depois você faz mais uma dose correndo em 8 horas. Isso para quê? Para prevenir a fibrinólise. Se o paciente passar por um quadro de fibrinólise, você tem ROTEM, o paciente não para de sangrar, continua sangrando, e aí você identifica a fibrinólise, você pode usar, pode ser necessário o uso de outras doses. Essa dose aqui é uma dose, vamos dizer assim, padrão,
nesse paciente para evitar o quadro de hiperfibrinose. Pode usar o Y? Pode. Aqui, desculpem que ficou desformatado. Pode usar o Y, mas ele seria, assim, a última opção. Quer dizer, a última opção é não usar nada, né? A última mesmo. Mas entre os dois antifibrinolíticos que você tem disponíveis, né, o Y ele é menos eficaz do que o ácido tranexâmico e é 10 vezes menos eficaz. A dose é calculada por quilo, a ampola tem 20 ml, então você tem que fazer a administração do Y é mais complicada de fazer e a ação dele é muito inferior à ação do ácido tranexâmico. Então, por isso, o ácido tranexâmico é o antifibrinolítico de escolha nessas situações e ele deve ser usado até 3 horas depois do trauma. Então, é por isso que a gente tem falado cada vez mais em ter o ácido tranexâmico nas ambulâncias, né? A gente já tem trabalhado tanto com o SAMU Ceará como com o SAMU Fortaleza, para que isso seja feito ainda na ambulância, ou nos hospitais menores, antes que o paciente chegue no grande hospital, no IJF, se ele parar em algum lugar, nas UPAs, em algum lugar onde o paciente seja atendido, onde ele precisa ser transferido, o ácido tranexâmico, pelo menos a primeira dose, já deve ser feita para você evitar que esse paciente lá na frente faça um quadro de coagulopatia do trauma com hiperfibrinólise. E, além disso, né, a gente precisa usar os critérios e as recomendações da ressuscitação de controle de dano. E o que é isso? É um termo que substitui um conceito, que substitui aquele conceito anterior que a gente tinha de se o paciente está sangrando, faça cristalóide para manter volume. Então, não é preciso só fazer cristalóide, é preciso fazer mais coisa do que isso, né? E quanto mais cristalóide você faz e só faz cristalóide, você reduz a temperatura do paciente e você dilui ainda mais o paciente, potencializando o quadro de hipocoagulabilidade que esse paciente pode ter. Então, hoje, o recomendado pelo ATLS, né, e por outros estudos, é que a quantidade de cristalóide que você vai repor nesse paciente é de apenas 1 litro. Obviamente, você vai fazer outras coisas, você não vai fazer 1 litro de cristalóide e deixar o paciente chocado, né? Mas a reversão do choque desse paciente, a reversão do choque nesse paciente deve ser baseada apenas na infusão de cristalóide. Então, daí a importância da gente começar a infundir ou transfundir o mais rapidamente possível. Outra coisa que é um conceito já bem determinado nessa situação é o uso da reposição balanceada de plasma, plaquetas e hemácias em uma proporção de 1 para 1 para 1. Não tem plaqueta em todo lugar. Plaqueta é mais difícil de você ter armazenamento e ter disponibilidade em todo lugar. Mas, mesmo quando você não tem plaqueta, fazer a reposição 1 para 1 é o padrão. Então, a cada hemácia que o paciente vai precisar, e por que a hemácia é a base? Porque a gente tem uma sensibilidade maior para transfundir hemácia. Aí você vai transferir uma hemácia e um plasma, uma hemácia e um plasma, um plasma e uma hemácia, um plasma e uma hemácia, e aí fazendo assim você reduz o risco da hipocoagulabilidade, e você repõe também os fatores de fibrinólise que estão presentes no plasma, né? E além disso, como eu falei, não é só repor volume, não é só transfundir, mas também ter outras ações para corrigir a acidose, a hipotermia e a hipocalcemia. E qual é a situação que a gente tem, a melhor coisa que você pode fazer nesse paciente, além de tentar ficar repondo e etc., para corrigir completamente o problema, é reduzir o sangramento. Então, você tem que ter ações que reduzam imediatamente a perda do paciente, mesmo que não seja a correção total do sangramento, mas ações que minimizem essa perda e que, porventura, possam parar o sangramento completamente. Então, se é uma lesão de membro, de perna, de braço, você pode usar torniquete. Se é uma lesão de tronco, você tem que ter estratégias para usar compressivos, para identificar o sangramento e tentar reduzir esse risco de essa perda de sangue, porque quanto mais sangue o paciente perde, pior para ele e mais rapidamente você pode perder esse paciente. Esse aqui é o estudo PRONT, né, que ele foi feito, não, é o próprio, que ele foi feito nos Estados Unidos, mostrando que quando você usa
a reposição transfusional 1:1, ou seja, a reposição balanceada, você tem menos choque por exsanguinação e você tem uma melhor hemostasia. Essa diferença é estatisticamente significante. Então, o que esse estudo diz no paciente com hemorragia grave, você identificou a situação, não basta começar a transfundir hemácia imediatamente. Transfunda hemácia e plasma em uma proporção balanceada. Então, faça uma hemácia e um plasma, uma hemácia e um plasma, para que, além de repor a capacidade de transportar oxigênio que esse paciente está precisando, você também reponha fatores de coagulação. E aí é importante que você possa identificar corretamente o aparecimento da coagulopatia, e o protocolo deve prever isso, para que você possa também ter condição de repor plaquetas e repor fibrinogênio a partir da transfusão do crio precipitado. Então, no hospital onde você tem pacientes que você tem risco de atender esse tipo de paciente, e aí quase todos, você tem que ter o plasma e o crio precipitado armazenados, porque na hemorragia, quando a hemorragia grave aparece, você já tem que lidar, você já tem que repor o plasma e o fibrinogênio através da transfusão de crio precipitado nesses pacientes. Então, você identifica a hemorragia, faz o ácido clonexâmico, e no paciente de risco você já começa a transfundir um hemácia, um plasma, sem retardar o início da transfusão, porque cada minuto de retardo é menos chance de sobrevida para o seu paciente. Então, aqui é só o resultado do estudo, não vou mais me deter a isso. Então, nesse estudo, eles faziam liberação de componentes em forma de caixas, né, e essas caixas vinham com os componentes balanceados. A experiência que a gente tem no IJF, a gente delimitou lá 2 pacotes para transfusão imediata nesses pacientes. O primeiro pacote são 4 unidades de concentrado de hemácia, O positivo para homens e O negativo para mulheres abaixo de 50 anos, 4 unidades de plasma, fazendo 1:1. O plasma de excelência seria o plasma B, mas quando a gente não, como o estoque de plasma B não é uma coisa muito abundante, né, na nossa população, a gente também usa o plasma A com baixo título de anti-B, que é preparado pelo Hemocentro para isso. Então, a gente não fica sempre usando plasma B, a gente usa o plasma A, só vai usar o plasma B quando os estoques permitem. E uma dose de plaquetas ainda no primeiro pacote. O que é o pacote? É o paciente que recebeu tudo isso e continua sangrando. Então, nessa situação, eu continuo transfundindo. Mas se o paciente parou de sangrar, ou se os exames do paciente chegaram, e eu já vi pelos exames do paciente que ele não tem coagulopatia, a gente já para de transfundir dessa forma, em forma de protocolado, de liberação cega dessas transfusões, e passa a transfundir de acordo com o que o paciente precisa. Mas, como o JF é um hospital que recebe pacientes com hemorragia, e são hemorragias, podem ser hemorragias muito graves, a gente tem autorizado pelo Comitê Transfusional a liberação de 2 pacotes. O primeiro, 4 plasmas, 4 hemácias e plaquetas, e o segundo, mais 4 hemácias, mais 4 plasmas e 8 unidades de crio precipitado. Isso quer dizer que eu estou liberando essas unidades uma atrás da outra, enquanto o paciente estiver sangrando, e enquanto eu não recebo os resultados laboratoriais desse paciente. Não significa dizer que até a 8ª hemácia eu vou liberar sem prova de compatibilidade, já finalizado. Porque no meio dessa liberação, pode dar tempo da gente já fazer as provas de compatibilidade. Quanto mais cedo a gente puder sair do O positivo sem prova finalizada para o isogrupo e com prova finalizada, melhor, mesmo que eu esteja continuando a liberação em forma de pacote, né? E a partir do momento em que o sangramento foi controlado, os exames do paciente chegaram, a gente para de liberar dessa forma, que a gente chama de forma cega, e passa a liberar aquilo que o paciente está precisando e que vamos dizer assim, direcionado pelos exames laboratoriais. Então, como componentes universais lá no hospital, a gente usa a hemácia O, positiva para homens e negativa para mulheres, e o plasma B, como eu já falei para vocês, o plasma A com baixo título, também, o plasma A com baixo título de anti-B, ele é compatível com 85% dos pacientes. Então, por causa da escassez do plasma B, a gente usa esse componente como
primeira escolha, certo? Então, as bolsas ficam preparadas. No JF, a gente tem um movimento muito grande, então, eu já deixo a bolsa descongelada para que a infusão aconteça o mais rapidamente possível. Talvez isso não seja uma conduta adequada em todos os serviços, isso é que tem que estar escrito no protocolo, mas no nosso protocolo a gente deixa a bolsa descongelada, a gente tem 1,5 situações por dia, e já deixa a bolsa de hemácia já com o cúmulo direto realizado, com a retipagem realizada e pré-etiquetado. Então, eu não vou retipar a bolsa a partir do momento em que a situação de hemorragia, de transtorno de emergência surgiu. Então, a bolsa já fica retipada, a gente tem essa etiqueta verde que formaliza a retipagem da bolsa, e a gente tem essa etiquetazinha amarela que formaliza o tempo de descongelamento para que a gente controle e não use o plasma descongelado há mais tempo do que é permitido pela legislação. E aí a gente também já deixa a bolsa com essa etiqueta de protocolo de transfusão, e aí a gente tem que botar protocolo de transfusão de emergência, né? A gente tem que corrigir essa etiqueta, acho que hoje ela já está corrigida, essa é uma foto antiga, né? E que vai sinalizar para quem está recebendo o componente, quem está vendo a transfusão, que essa transfusão aconteceu com a prova de compatibilidade em andamento. Essa bolsa não tem prova de compatibilidade finalizada. E aí a gente deixa também a etiqueta de transfusão já pré-preenchida, com os dados do componente, porque quando a gente chega no lado do paciente, a gente vai colocar somente os dados do paciente. E aí essas bolsas começam a ser liberadas, de forma que a gente chega 1 minuto depois que o paciente, 3 minutos depois é a média, né, que a solicitação foi feita. Por quê? Porque os dados dos trabalhos mostram que o tempo é fundamental para que a transfusão, o tempo entre o reconhecimento da situação e o início da transfusão é fundamental. Então, o maior tempo para ativação do PTM foi associado a maior mortalidade, e o maior tempo de ativação o maior tempo entre a ativação do PTM e o recebimento dos primeiros hemocomponentes foi associado a uma maior complicação para o paciente e maior dificuldade em conseguir corrigir a hemostasia. Então, cada minuto entre a ativação do protocolo e a liberação dos componentes aumentou o risco de mortalidade em 5%. Então, isso é muito grave. Então, eu preciso reconhecer muito rapidamente e, uma vez reconhecida a situação, começar a transfusão o mais rapidamente possível. É preciso usar plasma na ambulância antes do paciente chegar ao hospital. Então, alguns estudos mostraram que, quando o tempo de transporte é maior do que 30 minutos, você tem um menor risco de coagulopatia quando você começa o plasma na ambulância. Eu não vou mostrar todos o que a gente já está terminando, mas é preciso a gente saber que o plasma no pré-hospitalar, ele é útil quando o transporte tem mais de 30 minutos, no trauma fechado, quando o paciente precisa ser transfundido ainda na cena do trauma, então, quando o tempo de transporte é muito grande, quando ele faz, e principalmente quando ele tem trauma crânioencefálico. Então, o uso do plasma no pré-hospitalar, no paciente com trauma crânioencefálico, reduz complicações e reduz mortalidade, certo? Quando no paciente que tem um tempo de transporte de 20 a 30 minutos, não houve alteração. Então, não é preciso a gente se preocupar com transfusão de plasma quando o tempo de transporte do paciente dentro da cidade é de 20 minutos, 30 minutos. O problema é mesmo quando o tempo de transporte é maior. Então, o problema é mesmo o tempo. Então, a gente tem que cuidar em reconhecer rapidamente e começar a transfusão o mais rapidamente possível. Além disso, a gente tem que ter estratégias de redução do sangramento, né, com a cirurgia de controle de dano. Isso não está na mão da gente, mas é preciso que a gente tenha dentro do hospital sensibilidade da equipe cirúrgica para isso. É preciso levar o paciente o mais rapidamente para o centro cirúrgico para parar o sangramento. É preciso usar torniquete e usar outras coisas. É preciso colher amostras no início do atendimento. As amostras devem avaliar hemoglobina, plaqueta, TAP, fibrinogênio. E aí você precisa ter uma gasometria também para cuidar da acidose. E aqui, lembrando que não é só a acidose, mas o cálcio baixo, que também pode interferir na coagulação, a tromboelastometria para identificar o quadro de hiperfibrinólise, ou guiar melhor a reposição dos componentes, dos fatores de coagulação, é útil, mas ela não é obrigatória.
e fazer o acompanhamento transfusional o acompanhamento laboratorial do paciente. A transfusão por si só não é suficiente para corrigir o problema. Eu preciso transfundir e ir fazendo os exames para saber se a transfusão está sendo suficiente ou se ela está sendo além do que o paciente precisa. Então, eu preciso das amostras e preciso fazer esses exames o mais rapidamente possível. Além disso, repor fluidos, ter cuidado nos fluidos que você está repondo, né, para que a reposição não seja exagerada, você leva o paciente para o quadro de hemodiluição. O suporte vasopressor pode ser usado, né? O controle cirúrgico do sangramento, isso é o que vai cuidar da acidose. O aquecimento do paciente, da sala. Nem sempre a gente vai poder aquecer os hemocomponentes, mas aquecer fluidos é possível e manter o paciente no ambiente aquecido é muito importante. Então, o aquecimento dos hemocomponentes, ele deve ser feito com equipamentos específicos e esses equipamentos, infelizmente, eles são raros, a gente não consegue adquirir esses equipamentos. A gente tem tentado muito, mas não consegue adquirir. Então, mesmo que você não consiga aquecer o componente, você deve aquecer o fluido, você deve aquecer a sala, você deve aquecer o paciente. Mesmo no transporte, evitar levar o paciente no transporte nu, todo molhado, sem ele estar aquecido. Isso é muito importante. E a partir do momento em que os exames do paciente começam a chegar, você vai manter a transfusão de hemácias para manter a hemoglobina acima de 7, vai manter plasma para manter o INR acima de 1,5, vai fazer criprecipitado para manter o fibrinogênio acima de 150 ou na gestante acima de 200 e vai transfundir plaqueta se a plaqueta do paciente estiver abaixo de 50.000. Então, a partir daí, você sai daquela situação de transfusão cega e passa a transfundir o paciente de acordo com o que ele realmente precisa. Mas aí você precisa ter um protocolo e dentro desse protocolo você precisa ter o exame laboratorial como base e primordial e como uma obrigatoriedade de liberação mais rápida. Então, isso tem que estar no protocolo do hospital, no atendimento desse paciente. E esse estudo mostra que, quando você tem protocolos, você tem menos coagulopatia. Então, nos hospitais que têm protocolo bem estabelecido, você tem uma melhor atenção para o paciente. É por isso que é importante que cada hospital tenha o seu protocolo. E o protocolo é um documento escrito, acessível, disseminado, que todo mundo saiba usar e que possa ser executado em plenitude dentro do hospital, e é um protocolo interdisciplinar, não é só o médico, não é só a enfermeira, né? No IJF a gente tem uma experiência muito positiva dos enfermeiros que tomam conta desse protocolo, então é o enfermeiro da agência transfusional do IJF, que a gente chama enfermeiro do trauma, que está dedicado, ele está solto e dedicado a seguir esse paciente que chega e que tem o protocolo ativado. Então, a gente tem lá um enfermeiro, um profissional de enfermagem, dedicado a seguir esse paciente, desde a ativação do protocolo até depois que o protocolo foi encerrado, uma coisa que a gente chama, as meninas chamam de gerenciamento da hemorragia. Então, um dia depois, 2 dias depois, a gente ainda vai olhar o paciente e ver como é que ele está do ponto de vista de coagulação, de sangramento, para que a gente possa ajudar, né, as clínicas, ajudar as clínicas cirúrgicas também a corrigir esses problemas que não são do conhecimento de todos. E aí eu queria finalizar deixando para vocês essa mensagem do doutor Spinella, né, que a gente fala muito, né, uma brincadeira que ele fez. O doutor Spinella é da Marinha Americana e ele faz parte do grupo THOR, que é dedicado a estudar o controle da hemorragia, né, e aí eles fizeram essa brincadeira, né, água com sal para cozinhar macarrão, o soro fisiológico não é suficiente para lidar com todas as repercussões da hemorragia no paciente com hemorragia grave. Então, assim, a hemorragia se trata com sangue. Mas a gente tem que lembrar que o que é hemorragia grave, então eu tenho que identificar esse paciente, não é toda hemorragia que precisa ter esse tratamento, né? Mas naquela hemorragia aguda, em que o paciente já tem repercussão de hipotensão e vamos dizer assim, taquicardia importante, aí você já tem que ficar alerta e entender que essa hemorragia já está trazendo repercussão e já começar a fazer uma atenção diferenciada nesse paciente. Então, obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível para as respostas que vocês quiserem fazer.